Bom, a gente vai direto agora ao Rio de Janeiro. A capital fluminense amanheceu hoje com ruas vazias, uma movimentação menor do que a gente costuma ver na cidade, ainda como reflexo dessa mega operação que deixou 119 pessoas mortas ontem. A gente vai direto, portanto, à capital fluminense agora conversar com a Fernanda Caldas, que traz um balanço da operação e conta como está a situação neste momento na capital fluminense. Seja bem-vinda, boa tarde, Fernanda. Boa tarde para você, Frumento, para a Adriana, para todo mundo que está acompanhando entre nós. Vamos começar com a situação de momento aqui do Rio de Janeiro, isso porque hoje o dia é muito mais tranquilo do que nessa terça-feira, mas a gente vê muito menos movimento nas ruas da cidade. Então, os transportes que hoje funcionam normalmente, depois dessa mega operação, não estão tendo o número esperado de pessoas, o que é comum para uma quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, a gente tem jogo do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, jogo do Fluminense, e a movimentação segue bem abaixo nos transportes públicos e também saindo na rua. Qualquer pessoa que sai pode ver já que o movimento está muito abaixo do que é normal para uma quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Isso já pôde ser visto ontem à noite, as ruas completamente desertas, estabelecimentos fechados, com medo do que podia acontecer depois de várias ações de represália espalhadas pela cidade e também em cidades da região metropolitana vizinhas aqui do Rio de Janeiro, em represália a essa mega operação. Então hoje o dia mais tranquilo, mas mesmo assim muita gente ainda com medo de sair de casa. A gente também traz agora o balanço que foi passado hoje pelas autoridades durante essa entrevista coletiva das forças policiais. E aí a gente tem que frisar aqui que esse balanço está sendo alterado. Então, esse é o balanço que a gente tem até o momento de 58 mortos que foram contabilizados ontem e mais 61 que teriam sido hoje. Então, totalizando 119 mortos nessa operação, entre eles 115 criminosos e 4 policiais militares e civis que faleceram durante essa operação. Então a gente questionou muito sobre essa mudança de número. Ontem a gente trouxe o número oficial de 64 mortos que tinha sido passado pelo governo do estado. Hoje eles disseram que foram 58 ontem e 61 hoje. Eles disseram que essa mudança aconteceu porque a contabilização foi feita através de imagens de drones e que eles tiveram aí pequenas alterações e que hoje, inclusive uma fala do secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, Vitor Santos, foram surpreendidos com a quantidade de corpos encontrados pelos moradores nessa área de mata. 61 corpos, pelo menos, foram levados para a Praça São Luís, que fica ali na comunidade da Vila, no Complexo da Penha. Então, esses corpos foram levados pelos próprios moradores durante a manhã de hoje. E aí, uma cena emblemática que a gente viu repercutir dos corpos estendidos, com vários moradores e familiares chorando no entorno. Então, a Polícia Civil disse que não tinha conhecimento dessa quantidade de corpos. Depois, eles foram contabilizados e somam, então, esses 119 mortos durante essa operação, que é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Vamos falar também do balanço em relação às apreensões. 91 fuzis, 26 revólveres e também uma pistola, além de 14 artefatos explosivos e também uma quantidade muito grande de drogas e também munições que foram encontradas por esses agentes durante essa operação. Além disso, o número de presos, 113 presos, sendo desses 113, 33 criminosos de outros estados que estavam utilizando essas duas comunidades que são dominadas pela facção Comando Vermelho para se esconder aqui no Rio de Janeiro. A Polícia Militar disse que essas mortes aconteceram principalmente nessa área de mata, porque foi uma estratégia usada pela corporação para atrair os criminosos, imaginando já que eles poderiam utilizar essa mata para fugir, e lá dentro um muro que eles chamaram do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro, foi montado justamente para conseguir enfrentar esses criminosos. Então, área de confronto principalmente nessa área de mata. Também teve relato de moradores que tiveram disparos em suas casas. Uma moradora foi feita de refém, inclusive por 26 criminosos, e depois o BOP conseguiu resgatar essa mulher e prender, então, esses criminosos. Mas esse é o balanço até o momento, mas as autoridades frisaram que esse número ainda pode subir, porque os moradores estão olhando essa área de mata e podem encontrar ainda mais corpos. Adriana. Ô, Fernanda, só para a gente concluir, alguns moradores aí do Rio de Janeiro relatam em redes sociais, nas mensagens que a gente recebe aqui, que o Rio, em alguns momentos, ontem, inclusive no final do dia, na volta para casa, parecia o Rio da pandemia, de tão vazio, as pessoas correram para se abrigar mais cedo em casa, mudaram completamente a rotina. Como é que está hoje, assim? A cidade voltou, de alguma forma, a funcionar como era ou ainda tem um medo no ar e um movimento diferente?
Então, ainda tem o medo no ar, muito menos gente circulando nas ruas aqui no Rio de Janeiro. Várias escolas e também unidades de ensino particulares optaram por deixar as portas fechadas nessa quarta-feira, justamente por medo da situação se repetir. Então, a circulação é muito menor, tem muito medo, mas os comércios já foram reabertos em boa parte do Rio de Janeiro, mas não nessas áreas mais afetadas. Então, no Complexo da Penha, Complexo do Alemão, ainda tem aquele medo do toque de recolher que foi aplicado pelo Comando Vermelho. Então, muita gente ainda sem abrir as portas. Nas outras áreas do Rio de Janeiro, Zona Sul, Centro e também na Zona Oeste, a gente já viu o comércio abrir as portas, mas o movimento muito baixo, muita gente com medo de circular nas ruas e o transporte público também com uma demanda muito menor do que é o esperado para uma quarta-feira. Certo, Fernanda, obrigada pelas suas informações, por esses números atualizados. Se surgir uma nova informação com novos corpos encontrados, esses números mudarem, a gente volta aqui imediatamente com esses dados.